Mais do que serviços, a Asmub entrega acolhimento, cuidado e amor para cada pessoa que cruza o seu caminho. Hoje, falando aqui da Asmub, eu também tive o privilégio de ser uma das pessoas que participou da fundação da Asmub. Eu estive na Assembleia, né, que foi a primeira, convocada pelo Garibaldi, que tornou-se o primeiro presidente também da Asmub. E naquela Assembleia nós elegemos a primeira diretoria. E de lá para cá, nesses 40 anos, eu já fiz parte de várias diretorias da Asmub. Inclusive da primeira, que foi eleita pelos associados, né? A gente já tinha criado o grupo de associados. Então, assim, e nessa caminhada, também presidi a Asmub por 1 ano e pouco, num período em que o Alex, que era o presidente, foi eleito vereador, então eu assumi no lugar dele. E nesse período eu tive também a oportunidade de participar, junto com a Unimed Betim, que também estava recém-criada na cidade, da assinatura do primeiro convênio, que, né, uma das atribuições da Asmub de representar o servidor, de reivindicar melhorias para o servidor, nós, em conversas com a Unimed, assinamos esse primeiro convênio, que foi um marco na época, porque os servidores não tinham ainda nenhuma entidade que os representasse. Inclusive a Asmub. A Asmub, hoje completando 40 anos, foi a primeira entidade representativa do servidor, né, dentro do município de Betim. E ao longo desses 40 anos, a Asmub já passou por várias iniciativas de melhoria, por vários perrengues também, digamos assim, né? Alguns momentos conturbados em que a gente teve que se reinventar. Mas a Asmub foi crescendo. E no primeiro momento que ela funcionou só na sala do Garibaldi, na prefeitura, ela teve sua primeira sede, ainda uma casinha que era alugada. Depois nós passamos por um outro imóvel, também alugado, mas já nesse momento, antes de completarmos os 20 anos de fundação da Asmub, a Asmub já tinha sua sede própria. Então, ou seja, uma entidade que foi ganhando força e credibilidade no comércio de Betim. Né, nós começamos com alguns convênios, depois nós fomos crescendo, e a Asmub tornou-se uma entidade que tinha mais convênios na cidade com o comércio do que a própria CDL, de pessoas que fossem associadas à CDL. E a gente fez muita coisa, conseguiu muita coisa, construímos a nossa sede, a primeira, depois iniciamos essa aqui onde nós estamos hoje, como um prédio também que seria uma clínica, e depois a gente fez essa mudança toda para trazer a sede, tudo da Asmub para cá, tudo com os nossos recursos, né, com a contribuição dos associados e com o retorno que a gente tinha dos convênios do comércio. Então, ou seja, muitos desafios foram nos colocados ao longo desses anos e nós fomos vencendo cada um deles. E eu digo nós, porque apesar de não ter feito parte de outras diretorias, mas eu sempre, né, nunca deixei de ser associada, nunca interrompi a minha associação à Asmub, sempre utilizei. E hoje, agora já completando quase 6 anos, eu volto para a diretoria da Asmub no momento em que ela está vivendo, né, um outro momento. Nós tivemos um desafio muito grande com a pandemia, né, muitos desafios, assim, muitas coisas bem preocupantes mesmo na época. A gente estava preparando para as nossas atividades coletivas quando houve o momento da gente não poder mais receber ninguém. Então, ou seja, a gente teve também que passar por um outro processo de outras iniciativas aqui para não deixar de atender os nossos associados. E se você perguntar para alguém que é associado da Asmub ao longo desses anos todos, como eu sou, você vai ver que a pessoa tem a Asmub em algum momento da vida dela como a entidade que a salvou em algum momento, ajudou em algum momento, seja no material escolar, que é um programa que a gente praticamente não interrompeu, seja na ajuda para fazer as suas compras, né, supermercados. Eu me lembro que na época era muito difícil fazer convênio com o supermercado, até porque nos anos 80, 90 a gente tinha inflações muito altas e as pessoas achavam que o prazo para pagamento era longo, mas a gente sempre foi dando um jeito, ajudou muito. Então hoje é um orgulho muito grande estar aqui e ver que a gente recebe hoje netos dos primeiros associados, né, famílias que se estruturaram graças ao apoio, graças a fazerem parte da Asmub.
E nesse momento hoje, assim, atual, eu destaco muito a questão da saúde, né? Porque nós temos hoje os nossos atendimentos aqui, tanto nas atividades físicas coletivas, mas também com a nossa saúde plena. Então, assim, muita gente aproveitando desse momento de poder estar cuidando da sua saúde. Aposentados como eu, né, que às vezes não teriam uma outra oportunidade, mas estão tendo aqui na Asmub. Então, eu quero, assim, de coração, desejo mesmo que os próximos anos que venham, né, que sejam também vencidos os desafios, mas que as pessoas também, vendo esse documentário, procurando saber mais da Asmub, tenham isso tudo, essa história toda, como um grande incentivo para não deixar, né, que essa associação se perca em algum momento, mas que ela evolua cada vez mais e possa estar sempre beneficiando os seus associados. E que nós possamos também conquistar novos associados, né, que é outro desafio para nós, para que pessoas que hoje estão na prefeitura, servidores que estão hoje, que às vezes não conheçam a Asmub, que possam, pela história da Asmub, também vir se juntar a nós nessa grande caminhada. Que, assim como a Asmub, uma outra instituição importantíssima para a cidade foi a Unimed, da qual eu sou fundador. Eu fui o cooperado número 1 da Unimed em Betim. E tenho imenso orgulho daquilo que nós produzimos. Os 30 primeiros fundadores da cooperativa médica, e eu tenho certeza que ela representou muito para a Asmub também. Por quê? Numa parceria bastante sólida, a Asmub foi uma dos primeiros contratos que nós tivemos. É certo que foram contratos trabalhosos, a Asmub nos deu muito trabalho, nós tivemos muitas discussões a respeito disso, mas sempre com o olhar voltado para um aspecto importante, que era dar suporte aos associados da Asmub, né? A Unimed, eu posso dizer assim com bastante tranquilidade, ela sofreu muito com os custos da Asmub, mas nós nunca largamos a mão da Asmub, assim como eles nunca largaram a nossa mão, né? Enquanto nós tínhamos a Unimed Betim, que depois foi incorporada pela Unimed PH, sempre foi esse tratamento de parceria intensa que nós tivemos. Lembro bem de uma vez que, quando presidi aqui, eu acho que pela primeira vez, o senhor Alex Amaral, nós fomos a São Paulo ver lá um projeto que, se nós tivéssemos conseguido implantar juntamente Unimed e Asmub, nós teríamos feito uma revolução aqui nessa cidade, que foi o projeto Usimed. Na verdade, era uma cooperativa de usuários, né? Pessoas que usam o sistema e que compravam serviços da Unimed em São Paulo. Mas eles tinham um outro projeto extremamente interessante, que era o projeto de gerenciamento de benefícios de farmácia. Que não se tratava de fazer uma farmácia para vender medicamentos mais baratos para os associados da Asmub. Ia muito além disso. Era um projeto que visava fazer a gestão de todos os benefícios que a indústria farmacêutica pode trazer para o indivíduo. Assim, nós assumiríamos os controles de preço, nós assumiríamos o controle da utilização desses fármacos, nós poderíamos ajudar os médicos na aplicação do seu conhecimento em farmacologia, nós poderíamos fazer o segmento daqueles pacientes de uso contínuo de medicamento, fazendo a verificação da utilização, da eficácia do uso daquele medicamento, sabendo que cada indivíduo é absolutamente especial, né, e ele reage ao tratamento de uma maneira diferente. Então nós teríamos um sistema que hoje vocês chamam de inteligência artificial, que acompanharia todos os clientes da Asmub, aliás, os associados da Asmub, desde o momento em que ele entrou com a receita na farmácia até
todas as intercorrências que pudessem ali ter. Como médico, a gente sabe muito bem que o uso de medicamento é uma coisa muito complicada, não é simples como todo mundo pensa, que é ali na farmácia comprar uma pílula e engoli-la, né? Tem toda a interação medicamentosa, todas as complicações de uso de medicamento, e esse seria um projeto assim que me encantou muito. Infelizmente, nessa época, logo depois, eu deixei a presidência da Unimed e fui exercer outros cargos no sistema Unimed em Belo Horizonte, em São Paulo, e eu não pude dar continuidade a esse projeto. Também mudou a direção da Unimed e o interesse se perdeu, lamentavelmente. Mas isso só reforçou os nossos laços de parceria, e a Unimed e as MUB trabalham há muitos anos, eu acho que com muita eficiência. Então, em 2004, já me incomodava muito que o plano de saúde que temos e tínhamos com a Unimed Betim, e que era e ainda é um plano vantajoso em vista dos valores praticados no mercado, mas era um plano que não era acessível e ainda não é ao assalariado. Quem é um assalariado? Quem é um servidor público assalariado nos menores salários da prefeitura, com família, para ter um plano de saúde? Quem é? Está longe da realidade. Não é dele. Está longe da realidade do povo brasileiro, né? E muito longe, passa quilômetros de distância. E isso sempre foi uma realidade que me incomodou muito, muito, né? Haja visto o Dr. Jamil aqui, que fala da Uzimed, quando a gente saiu daqui para ir para São Paulo, conhecer o projeto da Uzimed, porque já era a busca por aquilo que eu chamava, lá atrás ainda, do plano peão. Né? Eu falava, Dr. Jamil, né, lá da Unimed, o senhor precisa criar para mim um plano peão. E ele falava, mas o que é plano peão, Alex? Eu falei, é um plano de saúde para o assalariado, que tem uma família muitas vezes enorme, né? Mas uma vez eu lembro do Bolão lá com seus 9, 10 filhos, né? A gente precisa criar um plano de saúde para o Bolão, porque se o Bolão der conta de entrar para um plano de saúde com a sua família inteira, está resolvido o problema. E em 2004, a gente ainda convivia com essa situação, né? De que não havia no mercado, e não há, né, um plano de saúde voltado para o assalariado, voltado para o trabalhador, para a base da pirâmide desse país, não é do servidor público, não. Ainda não há, né? E nem vai haver, né? Na verdade, o grande plano de saúde do trabalhador é o SUS, né? Então, em 2004, quando esgotado essa discussão, né, quando a gente entende que no mercado não havia nada que pudesse atender este perfil do nosso trabalhador, do nosso associado, eu saí em busca de entender o que era uma autogestão. E a conclusão que eu cheguei é que, já que não havia nada no mercado para o nosso trabalhador assalariado, então que a ASMUB ia criar o seu próprio plano de saúde. Então, quando eu chego a essa conclusão e levo essa discussão para a diretoria me dá o aval e eu saio em busca de entender o que era uma autogestão e como estruturar uma autogestão, considerando o perfil do nosso trabalhador, considerando o nosso perfil, né, do servidor público municipal. Em 2004, a primeira conclusão que chegamos foi que, se nós não tivéssemos uma porta de entrada para fazer a regulação do atendimento desse conjunto de pessoas, que seriam os nossos associados e familiares, a nossa autogestão não seria viável financeiramente. Chegando a essa conclusão e sabendo que o caminho era uma própria autogestão, nós começamos a pensar esse lugar, que era a nossa clínica de saúde da ASMUB, né? Fui presidente do CDL, além de comerciante na própria cidade. Na época que eu fui presidente, ele me trouxe até a mim os planos de desenvolver um cartão corporativo para o associado, onde traria grandes benefícios ao associado, mas também, principalmente, ao comércio da cidade de Betim. E eu vi naquele plano do nosso querido Alex, um plano que ia trazer grandes benefícios para a cidade, para o comércio e para o associado. Imediatamente eu consegui vislumbrar tudo isso que hoje é uma realidade. Parabéns a todos.
Parabéns a essa cidade que hoje conta com essa associação ASMUB. Nós temos que realmente agradecer a tantos que iniciaram, que passaram por aqui e que deram a sua grande contribuição por tudo isso. Vitórias e mais vitórias, e muitas outras acredito que virão. Deus abençoe a todos. A ideia do cartão chega e 8 meses depois o cartão estava iniciando a sua operação na rua. Então eu lembro que eu tomo posse no mês de março, abril, e em fevereiro do ano seguinte a gente já estava fazendo a primeira operação com o cartão ASMUB, né? Então o cartão nasce em meio a muitas desconfianças, porque imagina vocês, em 1993, o que era um cartão para um trabalhador, né? Isso não existia. Eu posso dizer que o cartão ASMUB foi um cartão pioneiro para o trabalhador, né? Cartão de crédito em 1993 tinha que ser amigo do gerente, né? Do gerente de banco. Cartão de crédito em 1993 tinha que ter conta no banco e dinheiro no banco, né? Então imagina vocês que a ASMUB lança um cartão e eu tenho lembrança que no primeiro ano era como se saíssemos de um movimento, claro que naquela época não era real, né? Mas era cruzeiro, cruzado, enfim. Mas era como se saíssemos de um movimento de 50 mil reais por ano para algo em torno de 2 milhões de reais por ano, né? É mais ou menos isso que aconteceu no primeiro ano de operação do cartão ASMUB, e nos 10 próximos anos esse cartão nunca deixou de superar a cada ano o movimento do ano anterior, até chegarmos próximo a 40 milhões de reais por ano de movimentação no comércio de Betim, né? Então o cartão ASMUB foi o cartão que trouxe crédito, foi o cartão que deu à ASMUB essa projeção, né? Que deu à ASMUB que é esse protagonismo na cidade, no funcionalismo público, no comércio da cidade, né? E nos proporcionou inúmeras outras conquistas, né? A primeira escola de informática da cidade, com 2 laboratórios, foi a ASMUB. A mudança desse barracão para 8 salas num andar inteiro de um prédio na rua Pedro Neves, lembrando que fomos o primeiro inquilino nesse prédio. Então nós ocupamos um andar inteiro, saindo de um barracão, saindo de 2 cômodos, para um andar inteiro, para 8 salas. E depois dessas 8 salas, para a nossa primeira sede. Então a primeira sede da ASMUB foi basicamente construída fruto do cartão ASMUB, né? Fruto do que esse cartão representou para a instituição. Esse cartão, num determinado momento, ele teve o seu clube fidelidade. Imagina que só de prêmios principais, eu lembro de 2 apartamentos imobiliados. Nós compramos 2 apartamentos ali ao lado do parque de exposição aqui de Betim, ali no bairro Angola, na Rua do Rosário, e sorteamos por 2 anos consecutivos, como prêmio principal do Clube Fidelidade, do cartão ASMUB, um apartamento mobiliado. As chaves foram entregues a um associado mobiliado. Ele podia literalmente só levar a roupa do corpo e morar, né, nesses apartamentos. Lembro da Dona Eni, não me falhe aqui quem foi o outro ganhador, mas me lembro muito bem da Dona Eni, que foi uma das contempladas desse apartamento mobiliado. Dona Eni, que com certeza vai aqui estar assistindo esse vídeo, e lembro depois da Dona Eni dizendo que a ASMUB tinha realizado um grande sonho dela, porque ela não iria morar naquele apartamento, mas aquele apartamento seria o meio para que ela voltasse ao interior, né? Mas diferente de voltar à sua cidade natal, ela estava já procurando uma terrinha, porque o sonho dela e do marido era voltar à vida do interior, a ter uma galinha no quintal, a ter uma horta na porta de casa, né? A ter uma vida de interior. E sei que a Dona Eni comprou um sítio em São Joaquim de Bicas e mora nesse sítio até hoje com o seu esposo, fruto desse apartamento. Lembro também que a gente deu 2 carros, né? E me lembro muito e com alegria, um desses sorteios que acontecia literalmente na rua, em frente à sede da ASMUB, né? Nós fechávamos a rua para sortear, colocávamos um telão e o sorteio era automático, então o associado participava desse momento. E lembro que o contemplado era uma associada nossa da Escola do Taquaril, da Escola Municipal do Taquaril. E quando ela recebeu a nossa ligação ali de viva voz, né, ela achou que era um trote, que alguém estava passando um trote, e ela custou a entender, né, e a ficha cair de que ela tinha ganho o carro, né?
Então eu lembro, eu até arrepio, porque eu lembro da voz, eu lembro do grito que ela deu, e ela estava trabalhando, quando ela gritou, né? Eu ganhei o carro das MUB, e ela me pergunta quando que ela poderia buscar, e eu falei, agora, o carro está aqui na porta, a chave está aqui, pode descer que a senhora já vai embora com o carro, né? E ela desce, se não me engano, com um sobrinho ou um filho, que não sabia dirigir, e vai embora, do jeito que o carro estava, né? Cheio de balão, uma fita verde, vermelha, e ela pega aquele carro enfeitado do jeito que ele estava e foi ela embora para casa levando o carro, né? Que foi sorteado ali. Mas me chama a atenção também, eu lembro de uma frase dita pelo Anastácio. Anastácio é o nosso guarda patrimonial lá do bairro Cruzeiro do Sul. Tem muito tempo que eu não te vejo, Anastácio. Sei que você vai ouvir, sei que você vai ver essa minha fala, vai lembrar, porque eu lembro do Anastácio um dia falar assim, Alex, aquele período tal, né? Ele estava se referindo ao Clube Fidelidade, ele falava assim, eletrodoméstico e prêmio nas MUB era igual capim, né? Brotava. Porque era isso, o Clube Fidelidade, muito mais do que esses grandes prêmios, ele também premiava ao longo do ano o servidor e o comerciário, porque houve um determinado momento que nós parametrizamos o sistema, está inclusive no sistema até hoje, parametrizado para que o comerciário, no momento da venda, o sistema pudesse também premiá-lo. Então houve um determinado momento que, além de premiar o associado com geladeira, fogão, micro-ondas, computador, máquina fotográfica, enfim, viagem. Além desses diversos prêmios que a gente tinha ao longo do ano, a gente também reconhecia e premiava o comerciário da cidade, que foi, na verdade, um grande parceiro que tivemos, né? Eu, inclusive, quero aqui reconhecer esse papel importante que o comércio da cidade e que o trabalhador do comércio da cidade teve nesse crescimento do cartão, né? Ele acreditou, ele apostou, né? Ele foi, de fato, um grande parceiro que a instituição teve, responsável também por todas essas conquistas que tivemos, né? Ele acreditou, ele apostou, né? E houve um determinado momento que o Clube Fidelidade voltava para premiá-lo. E ao longo do ano, a gente premiou dezenas de comerciários com cheque, né? Com recurso em dinheiro, para que ele pudesse usufruir da forma que ele entendesse, né? Mas era, na verdade, um reconhecimento aquele que era fundamental para que tudo isso acontecesse, né? Eu fui instrutor da primeira escola de informática da cidade de Betim, né? Que foi criada pela ASMUB, no ano de 1995, né? Eu, juntamente com o professor Anderson, fomos selecionados pelo SENAC num processo seletivo onde 50 participantes disputaram 2 vagas. Então, eu fui convidado a participar desse processo pelo SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que é um dos maiores institutos de ensino do Estado e do Brasil. E eu fiquei muito orgulhoso em fazer parte desse projeto, dessa escola, né, e trazer conhecimento a vários tipos de pessoas, cidadãos de todas as faixas etárias, de todos os níveis sociais. O Alex sempre se preocupou com tudo dentro da escola de informática, né? Ele nos trouxe para a escola com esse objetivo de fazer diferença na cidade. A escola de informática, ela foi pioneira no ensino de cursos específicos da área de informática, desde cursos mais simples, né? A parte do Windows, a parte antigamente do sistema operacional, o MS-DOS, também o curso de Excel, com pacote Office, CorelDRAW. Então, todos esses cursos, eles puderam trazer uma gama grande de conhecimento e experiência aos cidadãos, aos alunos. O Alex também sempre se preocupou em montar esses 2 laboratórios com equipamentos de qualidade, né? Equipamentos de marca IBM, sempre com manutenção preventiva, os laboratórios sempre funcionando em carga máxima. E esses 2 laboratórios, que tinham 10 máquinas em cada um deles, eles funcionavam em 3 horários por dia durante a semana, de segunda a sexta-feira, de 7 às 10 da manhã, de 13 às 17 e de 18 às 22. Então, cada um dos instrutores, eu e o Anderson, assumimos um laboratório. Então, nós tínhamos aí uma carga horária diária de cursos de 12 horas dia, sendo 3 turmas de 4 horas cada. Essa escola, ela evoluiu muito. O Alex criou várias parcerias com servidores públicos, né, da própria Prefeitura Municipal de Betim, em todos os seus setores.
criou também parceria com a Câmara Municipal de Vereadores, que mandou praticamente todos os funcionários dos vereadores e seus gabinetes para que pudessem fazer essa preparação, né, e ganhar conhecimento. Então, a gente tratou aí da criança ao idoso, né? A gente levou esse conhecimento aí diverso aí a várias áreas da cidade, vários setores da cidade, a vários canais de acesso ao público, inclusive com programas também do governo do estado de Minas Gerais, o programa FAT, né? Foi lançado pelo governo estadual, e nós atendemos também aos adolescentes do programa FAT. Esses adolescentes, eles tinham recurso para transporte, alimentação, e também tinham a bolsa para o estudo, né, no caso, o curso de informática. A gente atendeu também a escola itinerante, né, onde o Alex disponibilizou o laboratório, mais os instrutores, para atender cidades vizinhas. São pessoas mais simples, mais humildes, de baixo poder aquisitivo, e eu gostaria de lembrar nessa escola itinerante que eu fui para dentro da usina termoelétrica da CEMIG, no bairro de Francelinos, em Joatuba, e fiquei 1 ano dando cursos para a CEMIG, funcionários da CEMIG, funcionários de carreira, todos efetivos, e dizer para vocês que uma coisa que me espantou lá dentro foi que uma usina daquele tamanho, ela era considerada uma bomba atômica. Se ela chegasse a explodir, fragmentos da usina poderiam chegar aqui na cidade. Ela era toda controlada por planilhas de Excel. Então eu dei lá um curso de Excel avançado, os funcionários evoluíram bastante o seu conhecimento, atualizaram suas planilhas, sua produção, e a gente realmente foi um sucesso durante esses anos, né? Esses 5 anos de duração da escola aí, de 95 a 2000. E lembrar também que uma coisa que me deixou muito orgulhoso, muito feliz, foi que o Marcos, que era o coordenador do SENAC na época, ele convidou ao presidente Alex Amaral, representando a Escola de Informática da ASMUB, a receber um prêmio. A nossa escola foi eleita entre as 3 melhores escolas do estado de Minas Gerais. Então foi um prêmio assim, que me deixou muito orgulhoso, né? Gostaria de lembrar também uma situação interessante. O Alex sempre se preocupou com a evolução, né? E com a mudança que era necessária a se fazer, atualizando a parte tecnológica. Então ele fez uma viagem com a gente a São Paulo, uma determinada época, quando a escola já tinha lá metade do seu período de funcionamento. Nós visitamos a maior feira de informática do Brasil, no Anhembi. De lá a gente fez contatos com fornecedores, conhecemos novas tecnologias, e nesse período sequente ele fez atualização dos equipamentos da escola de informática. Então foi uma escola que sempre serviu muito bem a todos, né? Qualificou muitas pessoas. Até hoje encontro com ex-alunos, com pessoas que eu não me lembro, que me tratam: professor Samuel, quanto tempo, quanto útil foi aquele curso para mim, a escola, aquela capacitação, eu virei profissional da área, eu pude ajudar outras pessoas, eu pude levar o conhecimento aos meus filhos, amigos, a funcionários da minha empresa. Então, realmente a gente se sente feliz, né? Realmente a gente atingiu muito mais do que o esperado do nosso objetivo. Queria dizer também que isso ajudou muitas pessoas, principalmente funcionários públicos, que puderam usar a certificação dos cursos da ASMUB para crescer nos seus planos de cargos e salários, no PCCV. Então eles ganharam metas de projeção, aumento salarial, né? Tiveram benefícios também, mudança de setor, baseado em adquirir o conhecimento e levar isso à prática profissional. Então eu me sinto muito feliz, muito orgulhoso de ter participado desse projeto desde o início até o seu final, né? Passamos por vários momentos complicados, difíceis, mas com a administração impecável do Alex, né? A gente conseguiu sobressair a todas essas crises, os problemas, as situações adversas, e a escola sempre foi um sucesso na cidade. E virou sucesso também no estado. Ela era divulgada no Jornal da Cidade, o Jornal Tempo, né? Ela era levada, inclusive, pelo SENAC como modelo de escola no estado de Minas Gerais. Eu tive o prazer de participar das primeiras turmas de informática da ASMUB. Tive cursos com o professor Anderson, com o professor Samuel, e foi uma alavancada boa na minha vida, um aprendizado diferente. Me ajudou muito na vida como servidor, e para o trabalho foi excelente. Lembro desses 40 anos de ASMUB. Eu lembro quando nós participamos da primeira reunião para a sua fundação, com a Dirce Braga, Garibaldi, Alex,
a turma antiga da prefeitura, em 83 para 84. Em 85 nós conseguimos fazer a associação, né? Eu lembro que a gente ficava no corredor da prefeitura para pegar a ordem de serviço, e hoje está aí, essa baita empresa, comandada pelo Alex Amaral, que hoje atende 100% aos funcionários, com toda tranquilidade, com todo atendimento, com assistência médica, né? E ver essa empresa hoje se tornar uma realidade é um sonho para muitos servidores, né? Teve a primeira diretoria que foi aclamada e depois veio a eleição da ASMUB. A primeira eleição direta no voto, né? Que o Alex disputou e foi eleito. E eu lembro até quando o Alex pediu pra gente que ele falou, vou fazer uma sedezinha lá na secretaria, na rua Santa Cruz ali, da Secretaria do Trabalho. Era uma chácara e a secretaria funcionava numa chácara e tinha um galinheiro lá. O Alex pegou esse galinheiro, tirou a tela da frente do galinheiro, nas paredes, aumentou ele e fez uma varanda com uma janelinha e tal, e fez a sede lá. E pediu a gente para ir buscar o material lá, os móveis das ASMUB, porque as ASMUB tinha lá para trazer a mudança. Mandou com a Kombi lá na prefeitura pegar. As ASMUB funcionavam, acho, não sei se era na seção de compras ou do lado de dativa ali. Era uma sala que tinha, na sala do Garibaldi, isso. Chegamos lá para buscar, tinha acho 3 ou 4 caixas de arquivos, era o patrimônio das ASMUB tinha para trazer para a nova sede. Aí montou lá, assim mesmo, móveis lá, pegou de um lugar e de outro, montou as ASMUB e me levou para trabalhar como atendente na ASMUB. A gente era 3 funcionários, eu, Paulo Roberto e Suami, na época. E assim foi. Aí o Alex começou a trabalhar no intuito de conseguir um terreno para construir a sede da ASMUB. Quando conseguiu o lote, né, que é a doação do lote, o terreno da prefeitura, aí ali na rua, no Jardim da Cidade, aí começou a batalhar para começar a construção. Aí começamos a trabalhar para fazer barraquinha, para angariar fundos, para poder iniciar a construção. E assim iniciou a construção e a gente achou, até ousado o projeto. Para a época, para as ASMUB, eu achava que era um projeto muito ousado. Olha, isso vai demorar anos. Mas aí construiu, fez uma sede boa, na época, bem ousada para as ASMUB. A construção durou por volta de uns 3 anos, mais ou menos. Eu estava como vice-presidente da ASMUB na época. E aí fez a inauguração em 2003. Foi uma festa muito boa, todo mundo. E está lá, o prédio está lá hoje, na rua Vicência Maria de Jesus, né? E é de lá que ajuda nessa série aí, que o Alex, quando voltou para as ASMUB, ele tinha iniciado esse prédio aqui, que é da clínica, que ele tinha prometido na época fazer clínica. E ele retornou e está aqui hoje, funcionando aí, essa maravilha de coisa que está aí. A clínica lá vai devagarzinho, mas ela vai só ampliando, né? A ASMUB criou, né, a primeira escola, a ASMUB foi pioneira na escola, ao criar a escola de informática do município de Betim. Foi a primeira escola que foi criada pela ASMUB do município, não existia escola de informática em Betim. Aí a ASMUB procurou o Senac, fez uma parceria e montou 2 laboratórios de informática, muito bom, foi um sucesso. O Senac falava que era a melhor parceria da região metropolitana, era com a escola de informática da ASMUB. Quando a ASMUB começou, foi na época que eu também entrei na prefeitura. Então a ASMUB para nós foi uma verdadeira mãe, porque ajudava nós em todos os sentidos. A gente precisava tanto nas áreas financeiras, médico, fazia um plano para a gente na Unimed, para a gente se consultar. Então foi tudo para mim na época. O que eu mais precisava eu encontrei na ASMUB. E quando eu fui sorteada, teve um sorteio, né, dos apartamentos, e sorteou meu nome. No dia eu nem acreditei. Quando eles me ligaram, Eni, é você que ganhou. Falei, não é possível, Alex. Não, Eni, é você mesmo. Na época eu morava no Mutirão. E eu tinha um sonho de ter morar numa... Quando eu aposentar, eu quero comprar um pedacinho de terra para me morar, para me criar meus bichos. Assim, ter mais assim uma previsibilidade. Aí, quando eu ganhei esse apartamento, eu fiquei muito feliz, porque foi um caminho também para o meu sonho. Aí eu vendi o apartamento e comprei essa chácara aqui,
né? Essa mini chácarazinha, aqui eu vim morar aqui. Daqui eu saía para trabalhar lá em Betim, ainda continuei trabalhando 6 anos ainda, e depois eu aposentei e vim realizar meu sonho. A Asnub me ajudou demais, me ajudou e ajuda a gente até hoje, né? Então, não só eu, mas a maioria dos funcionários públicos da prefeitura, cada um de nós tem uma história com a Asnub. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui, é um lugar simples, mas era um sonho que eu tinha de morar assim, tranquilo, longe daquela poluição. Então hoje eu estou aqui, trouxe a maioria dos meus netos mora aqui comigo, os bisnetos. Então final de semana aqui na minha casa é verdadeiramente uma festa, porque eles vêm tudo, reúnem. E lá onde eu morava eu não tinha espaço, nem para reunir eles, porque casa pequena não tinha espaço. E aqui não, eles ficam à vontade, tanto os netos como os bisnetos, os genros, as filhas, sabe? Meus parentes vêm todo mundo. Tem hora que o pessoal na rua pensa até que é festa aqui em casa no fim de semana. Mas não é, porque eles gostam de vir para cá para suspirar o ar puro. Eles se sentem bem aqui, né, sabe? Assim como eu sinto bem, eles também. Então, para mim, foi um verdadeiro sonho realizado. Eu agradeço muito, primeiramente, a Deus, né? E depois a Asnub, que me ajudou a realizar um sonho que eu tanto queria.